Olá, eu sou Maurício Sersósimo e eu fui convidado pelo Leandro Cassiolo para contar um pouco da história do disco novo do Viper, todo o processo, como está sendo feito, como está sendo finalizado, desde gravação, produção, mixagem. Especificamente, eu vou falar não apenas do disco, do novo single, mas isso se reflete ao processo geral do disco todo, né? Na minha opinião, o disco novo, ele é digamos assim, eu diria que ele se compara a uma reedição de um livro clássico, uma reatualização, né? Que embora tenha todo um conteúdo do passado já consagrado, mas ele está sendo atualizado para o tempo de hoje. Então, aqueles capítulos estão vivos e os novos capítulos estão sendo criados, né? E a gente está muito contente com essa forma de pensar, né, o disco. Especificamente sobre a música Under the Sun, primeiramente é mais uma brilhante composição do gênio Pete Passarel, composta com parceria do Guilherme Martin, tá? Então, o que é importante dizer é que o disco, de maneira geral, como todos os discos dessa época, sofreu com o evento da pandemia, né? Então, quando eles decidiram fazer, começou a pandemia e então isso se tornou tudo mais difícil, né? Então, digamos assim, certos núcleos do Viper foram se reunindo quando dava para discutir certos assuntos, para finalizar a composição, para decidir próximos passos, né? Então, a maioria das gravações foram feitas de forma remota, né? Como praticamente todos os discos dessa época. E isso, de certa forma, sofre um pouco, né? Porque principalmente as decisões são mais lentas, né? Na verdade, eu tô fazendo uma pré-produção depois de gravado. É engraçado falar porque praticamente não existe mais pré-produção, né? Mas antigamente, a pré-produção, a gente ia para um estúdio para compor, até para compor no estúdio, fazer várias gravações e gravações com bastante qualidade, às vezes até com a mesma qualidade final, até porque geralmente numa pré-produção muitos elementos ficam no disco final, né? Mas hoje em dia com imediatismo, né, e também com orçamento reduzido, a pré-produção se tornou foi colocada de segundo plano. Mas eu acho que a forma como a gente resolveu fazer esse disco, eu acho que a gente não perdeu, a gente acabou ganhando muita coisa, até por causa da pandemia. Então o processo foi seguindo, tanto de composição como de gravação, foi indo da maneira que a gente podia fazer, até pelo fato de eu morar fora também. Isso dificultaria também o processo de pré-produção, embora hoje tenha tecnologia suficiente para ter esse acompanhamento remotamente. Mas eu acho que assim, todo esse esforço que eles fizeram para compor e montar esse material, acho que todo esse esforço foi válido, né? Ele não parou, ele começou e terminou, né? Eu acho que então você tem as participações, assim, por exemplo, o Val Santos. O Val trabalhou bastante coisa com o Felipe, em termos de produção também, composição, arranjos de guitarra, arranjos estruturais também, de música nas composições. O Guilherme Martin trabalhou bastante com o Pete, extraindo, né, todas as ideias e ajudando a montar, a mapear. Eles fizeram bastante coisa no estúdio, no Hi-Fi.
o engenheiro de lá, o Pedro, também fez um excelente trabalho na captação das coisas. O Leandro também tem o seu estúdio. Nesse meio tempo, né, fazendo as linhas vocais e tal. E a gente foi, e basicamente todo mundo foi, né, coletando esse material, e esse material chegou para mim. E hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, acho que a gente consegue fazer uma pré-produção depois da gravação, né? É até meio esquisito falar, mas hoje em dia você consegue fazer o que você quiser. Então você consegue trocar, remapear a música, trocar refrão, às vezes você muda tonalidade, dependendo de quanto for, você nem precisa... você muda a tonalidade de alguma parte, que você nem precisa regravar, né? Teve algumas coisas que a gente precisou regravar, então eu mandava as ideias, tanto de estrutura, mexer na estrutura da música, ideias vocais, né? E aí eu mandava para eles e tal. E de certa forma tem uma coisa bacana que acontece nesse processo. Eu tenho várias surpresas de quando eu recebo material, e daí eu mando para eles têm uma outra surpresa, uma reação, é uma novidade. Então de certa forma é bacana isso. Na Under the Sun, especificamente, ela tem desde a composição até a produção, ela tem todos aqueles elementos que os fãs esperam de uma música do Viper. Então, as linhas melódicas, a sonoridade, as inserções de cordas, né? Linhas vocais, bastante harmonia vocal e tal, né? Então, eu acho que quando alguém ouve essa música, assim, quando você dá o play, assim, em 5 segundos você já fala, caramba, isso é Viper, né? Então, essa foi não exatamente uma preocupação, mas é uma coisa que aconteceu naturalmente, entendeu? Quem compôs a música foi a pessoa que compôs a maioria das músicas do Viper em toda a discografia. Toda a sonoridade que eles construíram continua lá, né? Eu diria assim que a música poderia estar num disco poderia estar no Theater of Fate, mas o refrão poderia estar no Evolution, entendeu? Então ela conseguiu trazer vamos dizer assim, uma memória emocional muito forte, sem ser uma cópia daquilo que foi feito no passado. Então ela tem uma coisa nova, né? Até pelo fato do vocal novo do Leandro, e o Leandro colocou né, toda a identidade dele, né? Então acho que todas essas coisas ajudaram para criar um elemento novo, né? Como eu disse, um novo capítulo. Na data que eles estavam gravando Under the Sun, eu tive a possibilidade de... Eu estava em São Paulo, né? Passando férias, e aí eu pude acompanhar. Aí o que foi muito interessante, porque eu também não conhecia o Leandro pessoalmente. Eu já tinha ouvido a música, mas, né, tinha várias coisas que eu ainda não tinha ouvido da gravação e tal. Então foi um processo super dinâmico. Foi muito legal ter acompanhado, trabalhar com o Leandro, porque eu brinco que o Leandro é o verdadeiro luthier da voz, porque por todo o cuidado, todo o carinho que ele tem, né? Ele tem uma coisa que ninguém tem mais, assim, na maioria dos vocalistas que eu trabalho, ninguém tem mais isso, que é, por exemplo, ele grava um refrão, e aí ele grava o segundo refrão. A maioria hoje em dia das pessoas falam assim, pega e copia, né? Não,
ele grava cada refrão, ele grava de novo. Se tem 30 refrões, ele vai gravar os 30 refrões. Não tem copy and paste. Por exemplo, se eu falo, puta, Leandro, depois eu falo para ele, cara, vamos mudar uma nota, ou vamos fazer harmonia nesse refrão, vamos tentar isso. Aí ele vai lá e faz as 30 harmonias de novo. E o cara é um vocalista incrível, né? Então o material já vem pronto. Então durante a gravação a gente brincou bastante, assim, vamos tentar essa voz. E a voz já ia e gravava. E se a gente fizer isso? Daí ele dava, putz, legal, mas acho que a gente pode fazer assim, pum. Entendeu? Então foi além de ser, foi rápido, mas foi muito rico, assim, o trabalho, né, nessa música. Acho que vocês conseguiram ver isso, né, porque foi uma troca muito legal de ideias, e tá acontecendo isso durante o disco, assim, mesmo à distância, a gente se comunica muito bem, ele já sabe que mais ou menos as coisas que eu quero, o que eu sugiro, e ele também. Então foi um processo muito muito rico, assim, trabalhar com o Leandro. Se eu mostrar para vocês a sessão aqui, essa sessão já é de mixagem final, vamos dizer assim, tem 50 tracks de voz, mas essa já não é a sessão final. A sessão anterior tinha 100 canais de voz, mais ou menos. Acho que até tem alguma coisa que remete vamos dizer assim, ao Queen, né? E para quem conhece o Viper sabe que o Queen sempre foi uma das maiores influências do Viper, né? Desde o começo. Acho que era talvez a banda que o André mais gostava. Então quando você coloca alguns elementos que chamam um pouco da sonoridade do Queen no Viper, assim, não que foi nossa intenção, mas é uma coisa que o Queen fazia bastante, trabalhar as vozes, e quando você tem isso numa música do Viper, não soa nada estranho, entendeu? Um outro elemento que nessa música que remete ao Theater of Fate são as cordas em sessões especiais marcantes que o André fazia. Uma coisa que é interessante é o final da música, exatamente o arranjo do final de Prelude. Então, obviamente, foi transposta para a tonalidade da música, mas o arranjo é exatamente igual ao final de Prelude. Então tem um segredinho aí, um easter egg dessa música. Se você for ouvir e comparar, você vai ver. Acho que outro ponto interessante nessa música, e que também acontece bastante no disco todo, né? Por exemplo, a composição de bateria. Como o Guilherme trabalhou bastante com o Pete, então, no fundo, as baterias nasceram junto com a música, né? Então, praticamente ao mesmo ponto, né? Como o Guilherme estava ali trabalhando com o Pete, então, às vezes, algumas decisões tomadas, algumas soluções para o fechamento das músicas vinham de partes de bateria, por exemplo, né? Então isso é uma coisa diferente, mas é sutil, mas está ali, entendeu? A bateria, o arranjo nascendo junto com ao mesmo tempo que a música, né? Isso é muito visível nessa música, né? E no disco vocês vão também perceber. É importante falar também do trabalho do Val nessa música, do Val Santos, produtor também, que também está trabalhando no disco de forma intensa. Ele tem trabalhado bastante com o Felipe, ele está gravando, também é engenheiro de gravação, e ele está lá, a maioria das coisas que o Felipe gravou foi com ele, então acho que ele conseguiu também resgatar bastante coisa de direção com o Felipe,
no sentido de que ele já foi ele é um membro, ele já tocou todos os instrumentos do Viper na banda, né? Então ele conhece aquilo tão bem, ou melhor que todo mundo. Eu acho que muita coisa, eu consegui ouvir muita coisa do Felipe, do Theater of Fate ali, né? Eu acho que ele conseguiu resgatar certas linhas melódicas, os solos, e a cereja no bolo, vamos, digamos assim, a participação do Kick Shred, que encaixou muito bem na banda. Foi incrível até, assim, tipo, parece que o cara já faz parte da banda, como exatamente o que aconteceu com o Leandro, né? Então, eles estão com uma formação perfeita, não podia ser melhor do que isso. E o Kiko, além de ser, tecnicamente, é um guitarrista fora de série, mas ele tem uma musicalidade incrível. Foi um ganho enorme para a banda e para o disco. Na parte de mixagem, eu fiz um primeiro trabalho de todas as músicas num outro estúdio. Eu gosto muito de trabalhar na mesa, com outboard e tal. A mixagem foi finalizado in the box. Por quê? Principalmente porque, como eu estou produzindo, eu tenho a possibilidade de mexer em alguma coisa, não ter que... se eu sentir, putz, está faltando isso de produção, eu não preciso voltar lá e remixar tudo do zero. Printei a maioria dos stems, né, já com uma sonoridade, já com um certo balanço, né? E aí eu trouxe para cá para finalizar e dar os últimos tapinhas na produção. Acho que apesar de toda a limitação que a gente teve, acho que tá uma sonoridade incrível. Acho que não tem o que pedir mais. E o disco todo vai tá nessa pegada e vai tá ficando nessa pegada e tá incrível. Acho que vai ser mais um disco histórico do Viper, mais um clássico.